Você já notou que algumas coisas que você faz todos os dias, coisas que parecem completamente normais para você, podem ser, na verdade, a maneira como seu corpo aprendeu a lidar com um trauma ocorrido no passado? Imagine esta situação. Você está conversando com alguém e, de repente, o tom de voz dessa pessoa aumenta. Não é um grito, não é uma briga, mas seu corpo reage como se fosse. Seu coração começa a acelerar, suas mãos começam a suar. De repente, você sente vontade de revidar ou de ir embora. E depois você se pergunta: por que reagir assim? Era apenas uma conversa normal. Mas para você, não era. Porque em algum momento da sua vida, uma voz alterada significava perigo. E mesmo que não signifique mais nada, seu corpo ainda está programado para reagir como se significasse. Esse foi apenas um exemplo. Mas existem pelo menos 7 coisas que parecem normais, mas que, na verdade, são sinais de trauma. Primeiro sinal: desculpar-se excessivamente. Você se desculpa o tempo todo por coisas pequenas. Por existir, por perguntar algo, por ocupar espaço. Desculpe incomodar. Desculpe perguntar. Desculpe por estar aqui. As pessoas podem pensar que você é simplesmente muito educado. Mas não é educação. É medo. Medo de que, se você não se desculpar, algo ruim aconteça. Porque em algum momento da sua vida, não se desculpar teve consequências. Gritos, silêncio, rejeição. Então você aprendeu algo muito simples. É mais seguro pedir desculpas primeiro do que sofrer depois. Segundo sinal: dificuldade em dizer não. Isso não é sobre ser gentil. É sobre sentir que dizer não pode custar sua segurança, sua aceitação ou seu lugar no mundo. Você diz sim quando quer dizer não. Você aceita coisas que não quer. Você permanece em situações que o machucam. Porque no passado, dizer não significava abandono, significava rejeição, significava punição. Então você aprendeu que sua sobrevivência depende de agradar aos outros. E é aqui que o perigo começa. Você começa a acumular ressentimento, raiva de si mesmo, exaustão, porque viver sua vida dizendo sim para tudo não é viver de verdade, é sobreviver. Terceiro sinal: hipervigilância. Você entra em um lugar e sabe imediatamente onde fica cada saída. Você lê o humor das pessoas antes mesmo de elas dizerem uma palavra. Você percebe as menores mudanças no tom de voz, na expressão facial ou na maneira como alguém se move. As pessoas podem pensar que você é perceptivo ou sensível, mas você não escolheu ser assim. Você teve que se tornar assim. Em algum momento da sua vida, sua segurança dependia de antecipar o perigo, de ler sinais, de saber quando recuar antes que fosse tarde demais. E mesmo que o perigo não exista mais, seu corpo não desligou o alarme. Você vive em um estado constante de alerta. E isso o exaure de maneiras que ninguém mais consegue ver. Quarto sinal: minimizar suas próprias emoções. Alguém te machuca e você diz: está tudo bem. Alguém te decepciona e você diz: não é nada. Você chora sozinho e depois finge que nada aconteceu, porque você aprendeu que suas emoções incomodavam as pessoas. Você aprendeu que chorar era fraqueza, que reclamar era exagero. Então você engoliu seus sentimentos e continuou engolindo até que se tornou automático. Mas aqui está a parte delicada. Quando você minimiza suas emoções, você ensina os outros a minimizá-las também. E então você fica preso em um ciclo onde ninguém te leva a sério, nem mesmo você. Quinto sinal: você não consegue aceitar ajuda. Alguém oferece ajuda e você recusa. Alguém insiste e você se sente desconfortável, porque lá no fundo, você aprendeu que depender de alguém é perigoso. Talvez quando você precisou de ajuda, ninguém veio. Ou pior, eles vieram, mas pediram algo em troca depois. Então você decidiu que era mais seguro fazer tudo sozinho. Sempre. E a pior parte é que você vive exausto, carregando um peso que nunca deveria carregar sozinho. Mas pedir ajuda parece impossível, porque para você, a vulnerabilidade não parece força, parece risco. Sexto sinal: você se sente culpado por coisas que não são sua responsabilidade. Dois amigos discutem e você sente que a culpa é sua. Alguém está triste e você sente que deveria ter feito algo. Algo dá errado
e você assume a culpa antes mesmo de entender o que aconteceu. Porque você cresceu acreditando que era responsável pelo humor das outras pessoas, pela paz no ambiente, pela felicidade de todos. E quando algo dava errado, a culpa sempre recaía sobre você. Então você internalizou isso. Se algo está errado, deve ser porque eu falhei. Mas há algo ainda mais doloroso nesse padrão. Você carrega uma culpa que nunca foi sua, e isso torna impossível viver com leveza, porque você está sempre tentando consertar coisas que nunca quebrou. Sétimo sinal: você tem dificuldade em confiar em coisas boas. Quando algo bom acontece, em vez de aproveitar, você começa a esperar que o pior aconteça. Você conseguiu aquele emprego, mas você se pergunta: e se eu não conseguir mantê-lo? Você conhece alguém gentil, mas você pensa: quanto tempo até me decepcionarem? Você não consegue relaxar na felicidade. Você não consegue acreditar que coisas boas podem simplesmente permanecer. Porque no passado, toda vez que você se permitia sentir feliz, algo ruim acontecia em seguida. Então você aprendeu a não confiar no que é bom. Reconhecer esses sinais não significa que você esteja quebrado. Significa que você sobreviveu. Significa que você encontrou maneiras de se proteger quando precisou. E isso não é fraqueza, é estratégia. Mas o que te protegeu no passado pode estar te prendendo agora. Aquelas defesas que te salvaram quando criança podem agora estar te impedindo de viver plenamente. Aquele alerta constante que um dia te manteve seguro pode agora estar roubando sua paz. Reconhecer esses padrões já é o primeiro passo. O segundo passo é permitir que eles mudem. E se esses comportamentos estão te impedindo de viver plenamente, buscar ajuda profissional pode fazer uma diferença real.